Aqui nessa aula, você vai calcular a relação do CAC, custo de aquisição de um novo cliente, com o LTV. Eu criei essa aula para te ajudar a calcular o CAC, o LTV, para entender a saúde de marketing da sua empresa e para trabalhar ações de melhoria. Aqui eu trouxe um case, um exemplo de uma empresa fictícia para eu ensinar para vocês a análise do CAC, a análise do LTV, para identificar se essa empresa está em uma saúde de marketing, uma saúde financeira ok, e ações, recomendações de melhoria para esse exemplo. Nós vamos começar por uma análise do CAC. O que é o CAC? É o custo de aquisição de um cliente. Quanto custa para a empresa trazer um novo cliente para o seu modelo de negócio? Neste caso, vamos considerar o tempo de um mês. A fórmula do CAC é simples, é muito direta, é o total de todo o investimento feito em ações de marketing, mais todo o investimento feito em ações de venda, dividido pelo número de novos clientes. Se você é novo nesse canal e ainda não viu o nosso vídeo sobre análise e cálculo da métrica CAC, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para você. Aqui em tela, nós consideramos o período de tempo de um mês. O investimento inicial em marketing e vendas foi de R$50 mil e essa empresa teve 500 novos clientes. Dessa forma, a análise do CAC foi de 500 mil dividido por 500 novos clientes e nós temos um CAC de R$100. Então, para essa empresa trazer um novo cliente, ela tem o custo de R$100. Lembrando, pessoal, que o CAC, custo de aquisição de clientes, é uma métrica de aquisição. É para aumentar a base de novos clientes daquela empresa. Então aqui, de uma forma mais detalhada ainda, eu vou deixar essa fórmula do CAC para vocês. Um investimento em marketing e vendas de 50 mil dividido por 500 novos clientes e eu chego a esse CAC de R$100. Agora, diferentemente do CAC, existe uma outra métrica que se chama LTV. Traduzindo a grosso modo, o LTV é o valor gasto pelo cliente durante o ciclo de compras dele com a empresa, Lifetime Value, e ela representa quantas vezes que esse cliente comprou com esta empresa. Então ela é focada, direcionada à recorrência. Como é que eu chego na análise do LTV? A análise do LTV é feita pela receita mensal média por cliente vezes a margem bruta do cliente vezes a duração média do cliente em meses. E aqui, para a gente calcular, eu trouxe esses números fictícios para vocês. A receita mensal média por cliente desta empresa, que é um e-commerce de assinatura, ela é de R$20, tem uma margem bruta média por cliente de 60% e a taxa de retenção dos clientes é calculada nos últimos 12 meses. A fórmula calculada para o LTV é a receita mensal média por cliente vezes a margem bruta média por cliente vezes a taxa de retenção. Dados esses números, nós chegamos a um LTV de 144. Como observação, aqui o LTV é uma métrica direcionada para retenção. Ela aumenta, ela foca na base de recorrência. É diferente do que acontece lá no CAC, no custo de aquisição, porque é uma métrica de aquisição. Agora, ainda aqui nesse exercício que eu usei como exemplo, o que eu quero entender? Se neste exemplo essa empresa está saudável. E aí, como recomendado, sempre analisar o LTV sendo 3 vezes o valor do CAC. Então, se a gente tem aqui uma relação LTV dividido pelo CAC, nesse exemplo aqui, de 144 dividido por 100, eu tenho 1,44. Dessa forma, essa empresa não está saudável. Por quê? Porque
O LTV, nesse caso, ele está representando apenas 1,44 do CAC, ele não está sendo 3 vezes o valor do CAC. Então, qual seria a recomendação para este problema? Fazer uma revisão na parte estratégica da aquisição e também na parte da retenção. De que forma que isso poderia ser feito? Por exemplo, para aumentar o degrau da retenção, inserir programas de fidelidade ou melhorar o atendimento aos clientes. Uma segunda forma seria aumentar a receita por cliente, oferecendo upsell ou cross-sell ali no seu carrinho, ou até mesmo planos premiums para aumentar essa receita toda. E de uma terceira forma, reduzir o custo de aquisição, trabalhando marketing de conteúdo, por exemplo, focando em estratégias de marketing a baixo custo. Pessoal, onde é que eu quero chegar? É para você que tem um e-commerce que está entendendo, aprendendo sobre esse meio das vendas online, sempre tenha em mente que um e-commerce, um site de vendas, precisa de uma base de recorrência para que essa empresa seja saudável. Portanto, o LTV recomendado é de 3 vezes do valor do CAC. E aí, como dica para você, sempre tente reduzir o CAC e aumentar o LTV do seu negócio. É claro o seguinte, essa recomendação do LTV ser 3 vezes o CAC, ela depende muito da especificidade de cada modelo de negócio, de cada setor/segmento que a sua empresa atue. Mas o que você tem que entender, o LTV é um modelo de receita por recorrência e é a capacidade de reter os clientes por um longo período. Se eu tenho um modelo de negócio e eu sei que o meu LTV está representando 3 vezes o valor do CAC, isso significa que o LTV é alto em relação aos custos de aquisição. E nesse sentido, a minha empresa está mais saudável. Geralmente, são empresas que trabalham com um modelo de recorrência por assinatura. Por exemplo, empresas que o modelo de negócio é venda de software como serviço, assinaturas mensais ou anuais, e-commerces com modelo de assinaturas, o próprio serviço de telecomunicação, operadora de telefonia móvel, provedor de internet, a segmentação fitness, bem-estar, academia e toda a parte de serviço fitness funciona muito bem dessa forma de planos mensais por assinaturas, planos anuais, bancos digitais, plataformas de pagamento online, educação online, plataforma de aprendizado online e cursos no modelo de assinaturas. Um outro exemplo muito conhecido é o exemplo de serviços de entretenimento e jogos também. Da outra forma, para eu não perder o fio da moeda, eu vou mostrar o outro lado para vocês. Modelos de negócio, empresas. Aqui eu trouxe algumas características de um LTV baixo. Por exemplo, são compras de baixo ticket, de baixo valor. A concorrência nesse setor é muito grande. Falta a fidelidade do cliente a longo prazo e existe uma baixa frequência de compra. Por exemplo, em uma loja de conveniência, em um e-commerce de produto eletrônico ou produtos únicos, como o caso de compra de smartphone ou de móveis. Nesses casos, por mais que a compra seja uma compra de um ticket alto, existe um espaçamento muito grande entre a recorrência, por isso o baixo LTV. Empresas de bem de consumo rápido, bebida, alimentação, higiene pessoal, tem muitas marcas concorrentes e pequeno valor nas compras individuais, lojas fast fashion e restaurantes fast food também. Bom, aqui nós falamos de um exemplo prático sobre análise do CAC, análise do LTV, análise da saúde financeira, se está saudável, a parte de marketing ou não, e uma discussão e melhoria. Para você que ainda está nesse vídeo aqui comigo, escreve aqui nos comentários se você gostou desse conteúdo. Antes de finalizar, eu trouxe um
complemento para esse vídeo todo. Como complemento, eu deixo aqui para vocês recalcularem o CAC e o LTV desse exemplo e determinar, é claro, a nova relação LTV por CAC, utilizando os critérios de: essa empresa fez uma nova campanha de marketing e reduziu o custo de aquisição em 20%, e ela implantou um programa de fidelidade que aumentou a duração média do cliente agora para 18 meses. Como é que vocês vão fazer esse cálculo? Eu deixei em tela o cálculo do novo CAC. Se o CAC da situação da análise antiga, o custo para um cliente novo era de R$100, representava 100%. Agora esse novo cálculo reduziu o custo de aquisição para 20%. Eu tenho o quê? O custo antigo de R$100 representava 100%. Se eu quero uma representação de 80%, eu tenho X reais, totalizando R$80 o cálculo do novo CAC para redução de 20%. De uma outra forma, o cálculo do novo LTV, agora para 18 meses da duração média de um cliente para a empresa, nós vamos calcular 20 vezes 0,6 vezes 18, totalizando o novo LTV de 216. Portanto, a nova relação LTV-CAC é de 216 por 80, chegando ao novo cálculo de 2,7. E aqui eu trago 2,7, a nova relação, comparado a uma relação de 1,44 no antigo. Essa empresa apresentou melhorias, porém, ainda está ligeiramente abaixo de 3, que é o recomendado. Portanto, a gente consegue e pode concluir que ainda há espaço para melhorias. Se esse vídeo foi útil para você, se inscreve no canal, ativa os sininhos para as notificações.